Tudo bem, vida? Tudo bem, você? Tô bem também. Queria te ver essa semana. Mas que dia você fala isso aí? Hoje. Eu acabei de acordar. Vou ir na sua casa. Se pá, tá melhor nós vir em casa, que aí pelo menos não gasta nada, não tô querendo gastar dinheiro. Não tem problema, a gente faz um jantar, dá uma namorada. Tinha marcado de jogar com os caras, tem que entrar no Discord, nem entrei aí. Se você tiver sem dinheiro, eu pago hoje. Não vou poder gastar nada, mano. Não tem problema, eu pago pra você. A gente faz um jantar, então, depois dá uma namorada. E nem vai dar pra você dormir em casa também, porque... Parece que você tá arrumando motivo pra mim não ir. Mano, é isso aí, é que tipo, eu também tinha marcado de jogar com os moleques, tem que entrar no Discord, mó corre. Mas umas Mas meia horinha suave. a gente comer, a gente fazer alguma coisa, dá certo. Ah, se for só meia hora, suave. Aí porque aí depois eu consigo jogar também. Me espera que eu tô chegando. Ah, mas não, agora não, eu nem tomei banho, acabei de acordar. A gente toma banho juntos, então. Ah, tá bom. Tá bom. Beijo. Ó, vou ser bem sincero, mas esse cara aí deu pra sentir o cheiro de salgadinho dele através da ligação. Mas eu vou lá tomar um banho com ele.